Painéis da obsessão. 7 sementes da insensatez. Enquanto a benfeitora espiritual se afastava para a execução de outras tarefas relevantes, utilizei-me da bênção do tempo para recolher apontamentos que me auxiliassem a compreender as dadivosas lições da vida naquele sanatório, onde mais de 100 de portadores da tuberculose pulmonar ajustava-se ao processo de recuperação moral, aprimorando os sentimentos. O Dr. Arnaldo Lustosa ficara assistindo Argos em nome da equipe que o socorria, facilitando que os demais trabalhadores dessem prosseguimento aos seus compromissos de ordem espiritual. Recorrendo à gentileza do médico prestativo, este anuiu de bom grado em ajudar-me no estudo dos fenômenos obsessivos mais sutis que atacam a área física dos pacientes. Porque o momento fosse adequado, o novo amigo convidou-me a seguir a sala cirúrgica, onde poderíamos acompanhar uma ocorrência de grave significação. Ali chegando, deparamo-nos com um quadro confrangedor. Uma jovem de aproximadamente 25 anos de idade, seriamente vencida pela tuberculose, encontrava-se em trabalho de parto, carinhosamente assistida por uma obstetra e 2 enfermeiras. O seu estado de deperecimento era visível e tudo indicava que não teria resistência para a délivrance. Antes que eu formulasse qualquer interrogação, o amigo diligente explicou-me. Trata-se de Ruth Maria, a quem temos pessoalmente dado assistência, atraído pelas suas orações nos últimos dias. Nossa irmã vem de um passado espiritual marcado por extravagância na área sexual e por abusos outros. Desde cedo experimentou a constrição pertinaz de algumas das suas vítimas, especialmente de um companheiro vilmente traído e apunhalado enquanto dormia, num simulacro que ela preparou para dar ideia de um latrocínio. Passado despercebido o crime vergonhoso, não ficou, porém, esquecido por aquele que lhe sofreu a sanha fratricida. Logo despertou no além-túmulo e Francis, o assassinado, buscou-a para o desforço incendiado pelo ódio. Não obstante havê-la reencontrado ainda no corpo físico, não logrou vingar-se conforme desejava. Aguardou que ela retornasse à vida espiritual, onde, em pugna com outros adversários da invigilante, dilapidou-a por mais de 30 de anos, em vampirização impiedosa e punições outras exaurientes. Recambiada a reencarnação, sem qualquer título de enobrecimento, que desperdiçara nos vícios e no gozo de uma vida frívola e dourada, foi recebida com desagrado por antiga companheira de dissipações, ora habitando numa favela, que se lhe tornou mãe carnal, desprezível e indiferente, relegando-o a uma casa de caridade, onde foi deixada à porta nos primeiros meses do novo corpo. O narrador olhou a jovem parturiente com expressão compadecida e deu prosseguimento. Nesse lar, onde corações anônimos se dedicam ao amor desde cedo, Ruth Maria se revelou uma criança frágil, silenciosa, ensimesmada, sofrendo as reminiscências inconscientes do padecimento nas regiões mais infelizes da erraticidade. Os seus inimigos não a deixaram, perturbando-lhe o sistema nervoso e tornando-a agressiva por ocasião da puberdade,
o que degenerava num clima de antipatia e desagrado por parte daqueles que surgiram no seu caminho na condição de benfeitores e amigos. Em razão do mau uso da inteligência na vida anterior, veio assinalada por dificuldades de raciocínio e de memorização, embora não chegasse a ser uma pessoa com deficiência mental. Mesmo assim, adaptou-se à aprendizagem artesanal, revelando aptidão para a costura, com que se armou para viver fora daquele abrigo de beneficência quando alcançasse a maioridade. Com a mente atormentada pelas lembranças inditosas e pelas presenças dos inimigos, tornou-se um motivo de constrangimento na instituição, levando os trabalhadores da casa a anelarem pelo seu desligamento logo atingisse a idade limite. Fazemos aqui um parêntese para uma reflexão à margem da narrativa. Verificamos que nas casas e sociedades de beneficência, o trabalho é bênção maior para aqueles que o desenvolvem. Vemos companheiros dedicados e entusiastas laborando com otimismo em obras sociais que criam e mantêm, sendo lentamente desacoroçados, caindo em desânimo diante dos resultados, às vezes decepcionantes, bem diversos dos que esperavam. Esfalfam-se horas seguidas para que nada falte na obra e tudo esteja em ordem, doando-se com amor e lutando com afã em favor dos objetivos nobres. Os beneficiários, no entanto, salvadas raras exceções, tornam-se exigentes, fazem-se ingratos e difamadores, reagindo às boas orientações e assumindo atitudes soberbas, chocantes, que insuflam revolta e malquerença. Ouvimos pessoas dedicadas ao bem formulando doridas interrogações sobre suas possíveis falhas e fracassos, impelidas à desistência por falta do estímulo daqueles que são ou foram socorridos pela sua dedicação e renúncia. Sucede que os doadores de hoje são os usurpadores de ontem em recuperação. Anteriores servidores desastrados, ora honestamente arrependidos, fruem de paz com a feliz oportunidade de realização. Formam os grupos de obreiros que despertaram para servir, antes que para receber, já que não devem guardar qualquer mágoa diante da ingratidão ou da ofensa dos seus pupilos transitórios, mas se aprimorando, lapidando as arestas morais e crescendo para Deus mediante o trabalho libertador. A aflição e o desconhecimento do bem que espazem há de constituir-lhes emulação para produzir mais e melhor. Apesar de se saberem humanos e fracos, desejando compreensão e amizade, cabe-lhes reconhecer que, no momento, essas moedas-luz ainda são escassas, e eles, sim, é que devem ser os ofertadores desses tesouros que, em suas mãos, quanto mais distribuem, mais se multiplicam, não desanimando nem desistindo nunca. Na prece, na meditação, na leitura edificante e nos exemplos dos heróis de todos os matizes, encontrarão força e inspiração para o prosseguimento, sem se deterem no exame negativo das ocorrências, senão quando da necessidade de melhorar e corrigir algo, adquirindo o salário da harmonia de consciência pelo dever retamente cumprido, num oferecimento espontâneo à vida, seguindo os passos do doador não compreendido, o Mestre Jesus. No silêncio que se fez natural,
A parturiente, com dolorosas contrações, gemia e chorava, demonstrando profundo abatimento. Acerquei-me mais, e o Dr. Arnaldo, solicitando-me orar, aplicou-lhe recursos magnéticos através de passes circulares e logo depois longitudinais. A jovem Ruth Maria, com o esforço despendido, fazia-se visitada pela pertinaz hemoptise que mais a debilitava. A equipe médica apreensiva aguardava os recursos do próprio organismo, não obstante as providências terapêuticas de emergência que haviam sido tomadas. Enquanto esperávamos, o amável médico retornou aos esclarecimentos. Ao sair do lar amigo para trabalhar como costureira em uma casa especializada, a jovem não deixou afetos que a pudessem acompanhar no futuro. As pessoas pareceram felizes por haverem concluído o compromisso para com ela, sem mais graves consequências. Por sua vez, enfrentando agora o mundo em toda a sua abertura e agressividade, desde que estivera protegida de inúmeros perigos, as suas antigas inclinações, estimuladas por Francis, que continuava a persegui-la, foram tomando-a e fazendo-a derrapar em abusos que se encarregariam de trazê-la a este hospital. A princípio, adivinha-lhe o desejo de um cigarro inocente ou de um aperitivo sem consequência, para depois instalar-se-lhe uma volúpia obsessiva pelo tabagismo e pelo alcoolismo em altas doses que lhe sacrificaram o organismo, em si mesmo bastante enfraquecido. Simultaneamente, caiu nas armadilhas brutais do sexo sem amor, completando-se o quadro do seu autocídio a longo prazo, com que se compraziam os inditosos verdugos da sua paz. Os seus algozes, conhecendo algumas técnicas de subjugação e, de certo modo, identificando-lhe as preferências no comportamento moral, na existência anterior, em face das tendências atuais, passaram a obsediá-la fisicamente, despertando-lhe o insofreável prazer pelo fumo e pelo álcool, conforme referido ao tempo em que lhe, comprimindo a genitália e, em especial, os ovários, desequilibraram-lhe a função sexual, por cujo recurso lhe anularam as poucas resistências morais e abriram campo para a instalação da enfermidade que a consome. Na alucinada vingança, Francis, perturbado pelo misto do ódio e assimilando as descargas das sensações que a vítima experimentava na usança do sexo em desconcerto, em face da sua ligação continuada, a pouco e pouco foi-se lhe alojando na madre, sofrendo inconscientemente um processo de transformação perispiritual, como só é acontecer nos mecanismos da reencarnação. De certo modo, o ser obsidente termina pela insânia que cultiva, sendo vítima das ciladas e sofrendo-lhe os efeitos. Nesse comenos, a nossa Ruth Maria engravidou, e como é óbvio, aí temos o perseguidor mor atado à sua vítima. As inescrutáveis leis de justiça são inderrogáveis e ninguém consegue burlá-las, conforme muitas pessoas supõem fazê-lo. Recolhida a este sanatório com 2 meses de gestação, em deplorável estado, na condição de indigência, não lhe têm sido regateados assistência e tratamento. Ao ser identificada a gravidez, os médicos, conscientes dos perigos que a cercam, têm-na atendido de preferência com a medicação especializada à base do ácido isonicotínico. Em casos que tais, é de esperar-se o abortamento natural, o que não ocorreu
por mais que ela o desejasse, vindo a culminar neste processo de um parto prematuro ao 7º mês. Nesse momento, adentraram-se 2 entidades amigas que nos saudaram e se acercaram da paciente sofrida, vítima de vágados contínuos. A senhora, completou o Dr. Arnaldo, é afeiçoada amiga da nossa Ruth Maria e foi-lhe genitora por diversas vezes. O outro é um especialista em desencarnação que trabalha neste hospital com tarefa específica, a fim de que a ninguém faltem os socorros do mundo maior. A nossa irmã, diante dos padecimentos mais vigorosos experimentados ultimamente, passou a recordar-se das lições ouvidas no abrigo de amor onde fora criada, permitindo que germinassem as sementes da fé ali depositadas com carinho. Da lembrança inicial, mesmo com a mente perturbada pelas influências espirituais perniciosas que sofre, passou a rápidas meditações e a prece foi-lhe a solução final. Graças a esse expediente, providenciou-se a assistência do nosso plano de ação, não obstante ela jamais estivesse ao desamparo, quando fomos convidados a dar-lhe o socorro possível. Nessa circunstância, inteiramo-nos do seu drama. E ela sobreviverá ao parto? Indaguei sinceramente interessado na sua libertação. Pelo que nos é lícito depreender, respondeu-me com lógica. Ela desencarnará de imediato. Uma dupla perda de sangue pelo parto e pela via oral debilita-a de tal forma que a parada cardíaca será iminente. O filho, todavia, sobreviverá, rompendo-se a cadeia da obsessão pertinaz. E ela, amparada pela mãezinha, será conduzida a tratamento mais demorado no nosso lado de movimentação, já que o arrependimento e a esperança se lhe instalam na mente e no sentimento. Assim, se libertará por um largo período dos demais inimigos, até que se lhe refaçam as forças para posterior ajuste através do amor e da benevolência, que dispõe de inesgotáveis recursos para o equilíbrio dos desajustes e dissabores que propiciam desdita. Num dos intervalos entre as síncopes que a sucediam sob uma contração mais violenta, Francis foi expelido, voltando a respirar na atmosfera terrestre, num corpo concedido por aquela a quem muito amou e tanto odiou. Durante o atendimento à criança e à mãezinha sofrida, ocorreu-lhe a parada cardíaca, e conquanto lhe aplicassem oxigênio, massagens e medicação de emergência, Ruth Maria começou a desligar-se do corpo, mergulhada em um sono inquieto, inconsciente da ocorrência. As sementes da insensatez, acrescentou o companheiro esclarecido, reproduzem-se sempre em modalidades diferentes, até que a ordem, a temperança e a ação profícua lhes erradiquem a cultura perniciosa nas criaturas. Eis porque, a todos aqueles a quem atendia, Jesus jamais deixou de admoestar quanto aos atos futuros, impondo-lhes, como condição de paz, de permanência da saúde, que não voltassem a pecar, cometendo atentados contra o equilíbrio próprio ou do próximo ou da vida. Quando nos referimos às subjugações físicas, recordamo-nos do Mestre defrontando diversas vezes entidades perversas que produziam impedimentos motores e distúrbios fisiológicos nas suas vítimas, tanto quanto perturbações na área mental. O evangelista Mateus se reporta nos versículos 32 e 33
do capítulo 9 ao fato de que foi-lhe trazido um mudo endemoninhado. Expulso o espírito imundo, o mudo falou. Mais adiante, o mesmo evangelista, no capítulo 12, versículos 22, comenta que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, de modo que o enfermo falava e via. Epilepsia, paralisia das pernas, hidropisia, deformações orgânicas, surdez, sob ação espiritual enfermiça, receberam do Mestre a cura mediante o afastamento do fator causal. O espírito obsessor em trama de vingança cruel. Na área mental, a interferência de Jesus, defrontando os alienados por obsessão, está reiteradas vezes narradas pelas testemunhas e pelos que ouviram as informações dos que a presenciaram ou da boca das suas próprias vítimas. Quando os estudiosos dos fenômenos paranormais melhor penetrarem nos intrincados mecanismos das causas morais que regem a vida, mais facilmente elucidarão os graves problemas na área da saúde, quer física, quer mental, compreendendo que, no espírito, encontra-se as chaves para solucionar-se os aparentes enigmas do comportamento e da vida humana. Pelos hábitos mentais e morais, pela ação, o homem reúne os valores para a paz ou elabora os grilhões a que se prende por tempo indefinido. Voltemos ao nosso paciente. Eu não cabia em mim de emoção. O aprendizado enriquecia-me de compreensão nova em torno de velhas questões que trouxera da terra, particularmente no que diz respeito a determinadas doenças físicas que defrontara, quando ainda reencarnado, em pacientes cujos médicos afirmavam não encontrar, nos exames realizados, causas que justificassem os distúrbios de que eles se diziam objeto. Mediante a terapia dos passes, inúmeros deles se recuperavam, e porque a minha visão não alcançasse os desencarnados, eu acreditava que a fluidoterapia restaurava-lhes as forças, o equilíbrio celular, no que estava certo, sem dar-me conta, porém, de que, ao mesmo tempo, essa ação benéfica e a transformação do doente em face da adoção de um comportamento digno interrompiam a ação maléfica dos espíritos perversos que lhes impunham a condição enfermiça. Afastada a causa, cessavam os efeitos. Havia muito em que pensar, e foi o que fiz, enquanto o amigo, deixando-me no jardim ensolarado do sanatório, foi assistir Argos.